Um país que desapareceu, um povo dividido e uma guerra que parecia inevitável. Mas, onde tudo realmente começou? Na antiga Iugoslávia. E você vai descobrir o contexto de tudo isso agora, no Diplomapa. A Iugoslávia nasceu em 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial, como o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Era um estado novo, juntando diferentes povos dos Balcãs em uma só coroa. Mais tarde, passaria a se chamar Reino da Iugoslávia, mas desde o início havia um problema. O país reunia povos com religiões, línguas e culturas distintas. Sérvios ortodoxos, croatas católicos, bósnios muçulmanos, eslovenos, montenegrinos, macedônios, todos sob o mesmo Estado. Mas nem todos se sentiam representados. A Segunda Guerra Mundial aprofundou essas divisões. Durante a ocupação nazista, surgiram movimentos de resistência, mas também milícias locais que cometeram atrocidades entre si. Ao final da guerra, um novo líder surgiu, Josip Broz Tito. Tito liderou a resistência iugoslava contra os nazistas e, após a guerra, transformou a Iugoslávia em uma república socialista. Mas, diferente da União Soviética, ele rompeu com Moscou e seguiu um caminho independente, sendo um dos fundadores do movimento dos não-alinhados. Tito era carismático e autoritário. Construiu uma narrativa de unidade nacional. Irmãos e irmãs, dizia ele. Não importa se você é sérvio, croata ou muçulmano, todos somos iugoslavos. Essa política manteve a paz relativa entre os povos, mas essa paz era sustentada por um regime central forte, com censura e repressão a movimentos separatistas. Sob Tito, a diversidade era celebrada, mas também controlada à força. Em 1980, Tito morreu. E com ele, morreu também a figura que mantinha a Iugoslávia unida. O sistema político tentou manter o equilíbrio, com uma presidência rotativa entre as repúblicas que compunham o país. Mas isso não substituía o peso de um líder forte. Sem Tito, velhas tensões voltaram à superfície. Nos anos 1980, a Iugoslávia enfrentava uma grave crise econômica. Inflação, desemprego e desigualdade entre as repúblicas. Enquanto a Eslovênia e a Croácia eram mais ricas e industrializadas, a Bósnia, a Macedônia e o Kosovo eram mais pobres. Foi nesse cenário que o nacionalismo reapareceu com força. Na Sérvia, emergiu a figura de Slobodan Milošević, que explorou o sentimento de ameaça e prometeu defender os sérvios em todas as repúblicas da Federação. Na Croácia, o nacionalismo croata também se fortaleceu, com líderes como Franjo Tudjman. Ambos buscavam reforçar a identidade nacional de seus povos, e não mais a unidade iugoslava. No meio disso tudo estava a Bósnia e Herzegovina, multicultural, com muçulmanos, sérvios e croatas convivendo lado a lado. A Bósnia era um microcosmo da própria Iugoslávia. Se a Iugoslávia se fragmentasse, a Bósnia seria inevitavelmente o palco das maiores disputas. Com Tito morto e a economia em crise, a Iugoslávia entrou em uma fase turbulenta nos anos 1990. A Guerra Fria tinha acabado, a União Soviética estava desmoronando e os ventos de mudança sopravam também nos Balcãs. Só que ali, a mudança viria acompanhada de violência. Em 1989, na Sérvia, Slobodan Milošević ganhou o poder e começou a usar o nacionalismo como sua principal bandeira. Ele dizia que os sérvios estavam ameaçados dentro da federação e precisava protegê-los em qualquer parte da Iugoslávia. Na Croácia, Franjo Tudjman defendia a independência croata e a valorização da identidade croata acima da iugoslava. Ao mesmo tempo, na Bósnia, surgia Alija Izetbegović, que liderava o Partido da Ação Democrática, representando sobretudo os bósnios muçulmanos. Em 1991, a Eslovênia e a Croácia declararam independência. A resposta foi rápida. O Exército Popular Iugoslavo, dominado por sérvios,
tentou manter o país unido pela força. Na Eslovênia, a guerra durou apenas 10 dias, com poucos mortos. Mas na Croácia, o conflito foi longo e sangrento, especialmente em cidades como Vukovar e Dubrovnik. Essas guerras foram um prenúncio do que viria a seguir. A Iugoslávia estava ruindo e a violência já tinha começado. E no meio desse terremoto estava a Bósnia e Hercegovina. O país tinha cerca de 4,4 milhões de habitantes, aproximadamente 44% bósnios muçulmanos, 31% sérvios e 17% croatas, ou seja, não havia maioria absoluta. Cada grupo olhava para um destino diferente. Os bósnios muçulmanos queriam a independência. Muitos sérvios desejavam continuar ligados à Sérvia. E parte dos croatas sonhava em se unir à Croácia. Essa divisão interna era como um barril de pólvora pronto para explodir. Diante da situação, em fevereiro e março de 1992, a Bósnia realizou um referendo sobre a independência. Os bósnios muçulmanos e muitos croatas votaram a favor, mas a maioria dos sérvios boicotou a votação, recusando-se a aceitar a separação da Iugoslávia. Ainda assim, com 99% dos votos válidos, a independência foi proclamada em 3 de março de 1992 e logo reconhecida pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Mas a decisão não trouxe paz. Pelo contrário, foi o estopim. Em abril de 1992, os sérvios da Bósnia, com apoio direto da Sérvia, iniciaram operações militares para controlar territórios e cercar a capital, Sarajevo. A Guerra da Bósnia tinha começado. Em abril de 1992, a Bósnia mergulhou no caos. O sonho de independência logo deu lugar a um pesadelo de violência, cercos e massacres. Era o início de uma guerra que deixaria cicatrizes profundas no país. A capital, Sarajevo, logo se tornou símbolo da guerra. Tropas sérvias cercaram a cidade por todos os lados, instalando artilharia nas colinas e impedindo a entrada de comida, remédios e suprimentos. O cerco durou quase 4 anos, o mais longo da história moderna. Mais de 11 mil pessoas morreram, incluindo 1.600 crianças. Apesar disso, a cidade resistiu. Sarajevo foi chamada de a capital sitiada da Europa e virou o retrato da tragédia bósnia. Enquanto Sarajevo resistia, em várias regiões do país acontecia algo ainda mais sombrio: a chamada limpeza étnica. Milícias sérvias e também algumas croatas em certos lugares passaram a expulsar populações inteiras de vilas e cidades. Muçulmanos eram forçados a fugir de áreas dominadas por sérvios, enquanto sérvios eram expulsos de áreas sob controle croata ou bósnio. Casas eram incendiadas, mesquitas destruídas, e milhares foram mortos em massacres ou enviados para campos de detenção, como em Prijedor e Omarska. As imagens da guerra chocaram o planeta. Jornais e televisões mostravam diariamente as cenas de Sarajevo bombardeada e refugiados atravessando montanhas cobertas de neve. A ONU tentou intervir, enviando capacetes azuis e impondo sanções à Sérvia. Mas as medidas iniciais foram limitadas. O embargo de armas afetava tanto os agressores quanto os que tentavam se defender. No início da guerra, bósnios e croatas eram aliados contra os sérvios. Mas essa aliança se desfez em 1993. Os croatas da Bósnia, apoiados por Tudjman na Croácia, passaram a lutar também contra os bósnios muçulmanos, especialmente em Herzegovina e na cidade de Mostar. O resultado foi uma guerra dentro da guerra. A Ponte Velha de Mostar, símbolo da cidade, foi destruída nesse período, marcando para sempre a divisão entre croatas e bósnios. Com 3 lados em conflito, sérvios, croatas e bósnios muçulmanos, a Guerra da Bósnia parecia não ter fim. Mas entre 1994 e 1995, a violência atingiria níveis ainda mais brutais,
com massacres que marcariam para sempre a história da Europa. Em 1994, o cerco de Sarajevo continuava. A população vivia em condições desumanas, sem eletricidade, com pouca comida, cruzando ruas correndo para não serem atingidos por franco-atiradores. Enquanto isso, no interior da Bósnia, cidades inteiras eram alvos de ofensivas e cercos prolongados. Cada grupo armado tentava conquistar território e expulsar minorias. O resultado era sempre o mesmo: colunas de refugiados atravessando estradas, aldeias arrasadas, e uma comunidade internacional que observava sem conseguir deter a tragédia. O episódio mais sombrio ocorreu em julho de 1995, em Srebrenica. A cidade era considerada uma zona de segurança da ONU, protegida por soldados holandeses. Milhares de refugiados muçulmanos buscaram abrigo lá, mas forças sérvias da Bósnia, comandadas por Ratko Mladic, invadiram a cidade. Nos dias seguintes, mais de 8.000 homens e meninos bósnios muçulmanos foram executados, o maior massacre em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. As tropas da ONU, impotentes, não conseguiram impedir a tragédia. O massacre de Srebrenica foi o ponto de virada. As imagens chocaram o mundo e mostraram que a ONU, sozinha, não conseguia conter a violência. A OTAN passou a intervir diretamente, lançando ataques aéreos contra posições sérvias. Foi a primeira grande ação militar da OTAN na sua história. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos assumiram um papel mais ativo, pressionando Croácia, Sérvia e líderes bósnios a negociar. Entre 1994 e 1995, croatas e bósnios muçulmanos conseguiram se reconciliar e formar uma aliança contra os sérvios. Com o apoio da OTAN, eles avançaram militarmente, mudando o equilíbrio do conflito. A Sérvia, pressionada por sanções, derrotas no campo de batalha e pela perda de apoio internacional, percebeu que não conseguiria sustentar a guerra por muito mais tempo. Depois de 3 anos e meio de violência, o mundo decidiu que a Guerra da Bósnia precisava acabar. Mas encerrar esse conflito exigiria mais do que armas. Exigiria diplomacia. No final de 1995, os sérvios estavam enfraquecidos. Sofriam pressão militar da aliança entre bósnios e croatas, ataques da OTAN e sanções econômicas cada vez mais pesadas. Diante desse cenário, os Estados Unidos assumiram a liderança para forçar um acordo. O negociador Richard Holbrooke conduziu uma série de encontros diplomáticos intensos. As negociações aconteceram em Dayton, nos Estados Unidos, em novembro de 1995. Após semanas de conversas tensas, finalmente um acordo foi assinado. O tratado reconheceu a Bósnia e Herzegovina como um único estado, mas dividido em 2 entidades. A Federação da Bósnia e Herzegovina, dominada por bósnios muçulmanos e croatas. A República Srpska, controlada pelos sérvios da Bósnia. Cada lado mantinha ampla autonomia, mas todos fariam parte de um mesmo país, reconhecido internacionalmente. O acordo encerrou oficialmente a guerra. Em 3 anos e meio, cerca de 100.000 pessoas morreram e mais de 2 milhões foram forçadas a deixar suas casas. Sarajevo foi libertada, mas carregava as marcas do cerco. Muitas cidades estavam em ruínas. Famílias inteiras tinham desaparecido. E embora a paz tivesse chegado, ela era frágil. A Bósnia saía da guerra profundamente dividida, com feridas que ainda doem até hoje. A Guerra da Bósnia foi um dos capítulos mais sombrios da história europeia recente. Ela mostrou como rivalidades étnicas, políticas e religiosas podem explodir em violência quando a diplomacia falha. E até hoje, lembrar dessa guerra não é apenas recordar o passado, é um alerta sobre os perigos do ódio, da intolerância e do extremismo.
Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais histórias que ninguém te conta, mas que o mundo precisa lembrar. Até o próximo vídeo.